Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Que vitória do Atlético Mineiro contra o Cruzeiro, quebrando o tabu da Arena MRV 3-0, uma das melhores atuações do Atlético no ano e a primeira vitória do Brasileirão depois de dois jogos que o Atlético não necessariamente joga mal, mas as circunstâncias não jogam a seu favor. Primeiro, não acho que está relacionado ao Atlético em si, né? Eu acho que a arbitragem foi muito mal, aquela expulsão do Batalha para mim foi uma piada e a não expulsão do Fagner também foi horrível, porque aquilo foi uma entrada criminosa. E assim, a gente teve jogo contra o Criciúma que o Atlético foi bem superior, abre o placar com o Scarpa, mas não mata o jogo. Teve oportunidades, não aproveitaram, e aí o Criciúma não perdoou e conseguiu descontar na partida. E hoje contra o Cruzeiro havia até aquela pressão, né? Porque você só consegue 2 pontos de 6 disponíveis nas duas primeiras rodadas. Vai enfrentar um grande rival. A gente sabe que não é uma situação tranquila, mas o Atlético foi muito bem. No começo do jogo, os primeiros 10 minutos, até o Cruzeiro que começa um pouquinho melhor, mas nunca consegue uma finalização clara ou perigosa. E aí, a partir dos 10 minutos, que é quando o Atlético começa a crescer, e a gente vê que o Cruzeiro tem muita dificuldade de marcar os lados do campo do Atlético, que tinha o Scarpa e o Arana, e aí é muita qualidade, né? Eu ficava até na dúvida de ver como é que o esquema do Atlético funcionava, ele era sempre uma variação, às vezes indo com a linha de 4 atrás, às vezes com a linha de 3, e o Scarpa meio que virava uma hora uma espécie de ponta, outra hora meio atacante, às vezes até mesmo um ala. Então, assim, é bem interessante essas dinâmicas, essa questão de esquema variável, e é impressionante que o Milito já consiga trazer preceitos como esse no estalar de dedos, né? Tipo, é muito rápido a melhora do Atlético. O Atlético joga um futebol hoje muito melhor do que estava jogando com o Filipão, e eu acho que a melhora do time para propor o jogo está muito nítido. O Atlético cria com muito mais qualidade no ataque e, é claro, o uso melhor de seus atletas, e eu acho que isso reflete muito no Gustavo Scarpa, que, olha, nas últimas 5 partidas participou diretamente para 5 gols e nem foi titular em todas essas atuações. Ele marca 3 gols e hoje dá 2 assistências. A primeira assistência para o Zarate é uma coisa espetacular. E ainda tem gente que diz que o Gustavo Scarpa não tem muita visão de jogo, que isso é superestimado, que ele é só um cara de bolas paradas, que o Scarpa não é tudo isso quando se trata de gerar volume de jogo. Eu acho que esse jogo é uma amostra que ele é sim, né? Muitas inversões de jogo muito precisas, ele antecipa bem as jogadas, ele percebeu exatamente o movimento do Zarate, colocou a bola perfeita para um dos gols mais bonitos do ano até agora no futebol brasileiro. Belo gol do Zarate. O Zarate não é um cara que está aparecendo com tantos gols no Atlético, mas na hora de balançar as redes ele gosta de fazer aquele gol que fica na lembrança. E aí o Atlético continuou pressionando e de novo o Scarpa participa do segundo gol, não contando com uma assistência ou gol, mas o cruzamento dele acaba ali levando mais incômodo a defesa do Cruzeiro. O Hulk no rebote do cruzamento conseguiu, não sei se ele chutou ou passou com o Paulinho, fica até na dúvida, mas aí ele joga a bola, o Paulinho vai lá e consegue concluir 2-0. E aí o Atlético ainda faria 3-0 aí numa falha do goleiro do Cruzeiro, ao meu ver. O Scarpa vira o jogo para o Arana arrisca de fora da área e assim, é uma bola muito defensável, só que o goleiro aceitou. Então, 3-0 no primeiro tempo, o segundo já um Atlético cadenciando mais o ritmo, sem se desgastar tanto, diminuindo a intensidade, até porque joga na terça-feira, se não me falha a memória, pela Libertadores contra o Peñarol. Então, o Atlético faz um jogo muito bom, é um jogo que mostra o que pode ser esse time com o Gabriel Milito, e tem mais gente para chegar, né? Ainda vai vir o Bernat, pode melhorar ainda mais essa equipe que já é bem forte, que já é bem interessante. E assim, é legal ver o Scarpa jogando bem de novo. Para mim, assim, jogando o seu melhor futebol, tá entre os melhores jogadores do futebol brasileiro, um cara que pode ter um impacto gigantesco. É bom ver também o Zaratio sendo bem utilizado, acho que ele está jogando melhor também nesse esquema. Eu acredito que, com o passar do tempo, o Paulinho e o Hulk vão ficar mais confortáveis em dentro do Milito, mas jogaram bem. O Hulk dá assistência para o Paulinho, os dois, obviamente, geraram muito perigo nessa partida, e o Atlético consegue aí manter um clean sheet, né? Isso é importante, o time conseguir segurar. O Corinthians, como ele não marca gols até agora no Brasileirão, a gente não considera tanto para a estatística do clean sheet, mas a verdade é que o Atlético vinha sofrendo para conseguir passar um jogo sem sofrer gols nesse início de era Milito, né? Não é como uma defesa também fosse, por exemplo, um Bielsa no Leeds no finalzinho de passagem dele, não, mas de qualquer maneira é importante que a defesa funcione, que ela passe segurança, e hoje acho que eles fizeram bem esse trabalho. O Cruzeiro pressionou bastante no segundo tempo, mas não
trouxe aquele perigo real, como a gente poderia dizer. Teve um gol anulado, mas foi um gol bem anulado. O jogador do Cruzeiro estava em posição ilegal. Então, assim, boa vitória do Atlético, ótimas atuações, o golaço do Zaratio, o Scarpa, para mim, mais uma vez, é o melhor em campo, jogou uma belíssima partida, se manteve o atual nível, tem tudo aí para fazer o Atlético um ataque mais letal e para de novo concorrer à bola de prata do melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E fica até minha dúvida, será que o Gustavo Scarpa um dia pode ser convocado pela seleção? Nunca aconteceu para ele, né? O Rony já foi convocado, mas o Scarpa não. Dorival Júnior não me parece um cara que tenha preconceitos com certos tipos de jogadores e por idade, né? Talvez ele olhe para o Scarpa produzindo o que está produzindo, inclusive nas mãos do Milito ele vem participando para gols a cada 60 minutos, né? Esse é um tipo de jogador que você não pode assim pensar, né? Tipo, vai quincar, só é fruto ali, tipo, do contexto ali. Talvez ele possa ser de alguma utilidade na seleção, por que não, né? Tipo, já teve tanta coisa maluca na seleção brasileira, eu não acharia ele nem de perto a mais absurda. Como eu disse, o Rony já esteve na seleção. Isso para mim é muito assim, mais difícil de aceitar do que, por exemplo, o próprio Gustavo Scarpa, que hoje passou o Zico na lista histórica de assistências do Brasileirão. Ele até passa o Arrascaeta, que estava com 63 e começou com 62, e agora está em 64, acho que ele só está atrás do Dudu e do Marcelinho Carioca. E do jeito que ele está jogando, e como ele ainda tem bastante tempo de futebol aí no Brasileiro pela frente, a tendência é que o Scarpa possa se tornar o jogador com mais assistências na história do Brasileirão. Se ele vai manter esse recorde ou não, aí acho complicado, porque recordes são feitos para serem quebrados, mas é um atleta que já liderou a estatística em 4 Brasileirões. Vamos lembrar que ele começou no Brasileirão em 2015, então assim, ele não tem 10 anos de Brasileirão, já está aí na lista do top 3 de mais assistências. Mostra que é um jogador que já tem uma história para contar. Pode não ser um jogador lendário, tudo isso, mas já tem uma carreira bem bacana, muito vitoriosa, com títulos de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Então bem curioso aí para ver como que ele vai conseguir dar sequência a essa passagem no Atlético, que tem um começo turbulento no estadual, não sendo bem utilizado pelo Filipão, mas desde a chegada do Milito se tornando uma peça cada vez mais importante e produtiva e que vem sendo um grande diferencial para o Atlético, que faltou na temporada passada. É o jogador que consegue trazer esses perigos com bolas enfiadas, boa visão de jogo, gerando o jogo pelos lados. O Atlético teve muito problema atacando pelos lados na temporada passada e esse problema parece ser resolvido com a chegada do Scarpa e com a possível chegada também do Bernard. É possível, não vai chegar, e vamos ver como o Bernard vai ser utilizado, se vai ser mais centralizado ou se ele vai jogar mais pelo lado. Mas de qualquer maneira o Atlético caminha na direção certa. Outro destaque também para o Saravia, está jogando super bem na mão do Milito. Outro nome que dá de ser elogiado é o Gemerson. A gente sabe que um jogador que divide muitas opiniões, mas visto o desempenho dos zagueiros do Atlético, acho que não é absurdo dizer que ele é o melhor até agora, né? Tipo, o Fux não consegue ficar saudável, o Rabelo, o nível é baixo, né? E o Lemos oscila demais. Então acho que o Gemerson, por mais que ele tenha lá seus problemas, ele vem se mostrando o melhor zagueiro do Atlético. O Cruzeiro muda de técnico, vamos ver até onde isso vai, mas sinceramente hoje foi um jogo bem ruim para as expectativas do Cruzeiro, porque mesmo tendo algumas contratações bacanas, ainda é um time que tem muitos problemas e precisa de um bom trabalho tático para não correr riscos de novamente ter que lutar contra o Z4. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.